Graças a Deus, é muito bom poder estar aqui diante de você através deste DVD, no qual eu optei fazê-lo ao invés de falar pessoalmente, para não ter que dizer a mesma coisa para um grupo de pessoas, porque este DVD foi distribuído não somente para você que está me assistindo aí, mas para outras pessoas também. Eu poderia falar pessoalmente, mas, como eu disse, eu preferi fazer essa gravação e uma vez só falando, e distribuir para todos ouvirem a mesma coisa. Então, é um assunto delicado que eu gostaria de conversar com você através deste vídeo, e já de antemão querendo deixar bem claro que não são minhas palavras, são aprendizagens que eu obtive através da palavra de Deus, e que você não veja como eu falando a você, mas como Deus falando ao seu coração e te passando essa mensagem que eu considero muito importante, mas infelizmente tem sido bem distorcida pelos mestres, pelos gurus que conduzem as igrejas do Senhor. E a gente, desde pequenininho, tem um hábito de muito facilmente ir após um segmento, ir após um grupo, ir após aqueles que estão à nossa volta, com aqueles ensinos que nossos pais obteram, que os nossos avós obteram, que os nossos bisavós obteram e vieram passando uns para os outros até chegarem a nós. Nós facilmente nos adaptamos a um costume que está à nossa volta. E não deveria ser desse jeito, infelizmente para a maioria, mas não deveria ser desse jeito, porque se a gente fosse analisar tudo que aprendemos, iríamos ver que existem muitas coisas que não condizem com a vontade de Deus. Então, que nós possamos ser como cristãos bereanos, que se encontram em Atos dos Apóstolos no capítulo 17, analisando tudo aquilo que a gente ouve. E eu peço mesmo a você, assim que está ouvindo essa mensagem, que analise você mesmo, através da palavra de Deus aí, se o que eu estou sendo falado vem de mim mesmo, se realmente é da palavra de Deus, se realmente é Deus falando, e que não fique só no ouvir, que nós não fiquemos só no ouvir, mas que nós venhamos procurar sempre estar confirmando, ratificando aquilo que está sendo ouvido. O assunto é muito delicado, é um desejo do meu coração já de há muito tempo vir falar isso com os meus amigos, que passam por situações que, por falta às vezes de uma busca de compreensão, acabam se envolvendo em situações desagradáveis a Deus. Então, comigo eu te chamo a conferir sobre esse assunto muito delicado, que nós vamos falar acerca do divórcio, acerca da separação do cônjuge. Então, a palavra de Deus ela é muito clara acerca desse assunto, em vários versículos das Escrituras. Mas o homem, como eu disse, ele sempre quer se envolver com a maioria. A maioria dos homens sempre quer se envolver com a maioria. E a palavra de Deus nos ensina que a maioria, infelizmente, prefere a porta larga, o caminho onde conduz à perdição, pelos prazeres da sua carne, pela satisfação própria, pelos seus desejos exagerados. E não é diferente com a nossa carne. É por isso que a palavra de Deus diz que a gente deve viver em espírito e mortificar as obras da nossa carne, porque os desejos acabam muitas das vezes nos fazendo optar por propostas que, mesmo sem base, sem fundamento, só por nos favorecer, a gente acaba optando. Então, vamos, mediante as Escrituras, ver com apenas um versículo, que já seria o suficiente para a gente entender sobre esse assunto, sem necessitar de outros versículos, mas a gente
procura sempre mais argumentos para ver se realmente aquilo que a gente agradaria que fosse o certo, não deixa de ser apenas um desejo da nossa carne. Mas aí o versículo é o 24 do capítulo 2 de Gênesis. Logo no iniciozinho da palavra de Deus, Deus já nos ensinou acerca desse assunto. Tudo o que precisaríamos aprender. Há uma profundidade muito grande neste versículo. E simplesmente numa frase desse versículo podemos concluir tudo acerca da separação. Que diz assim, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aqui a palavra de Deus diz que, deixando o homem seu pai e sua mãe, unindo a sua mulher, se torna uma só carne. E logo nessa frase de se tornar uma só carne, a gente já enxerga que os olhos de Deus, a gente já observa que os olhos de Deus não são como os olhos naturais humanos. É muito mais profundo o olhar de Deus do que o nosso olhar. Aparentemente, ao nosso olhar, a gente mesmo depois de casado, enxerga como que eu sou um e o meu cônjuge é outro. Não juntou ali, se formando uma só carne aos nossos olhos. Mas aqui há um simbolismo aos olhos de Deus, querendo dizer o quê? Que a partir do momento que a gente fez uma aliança, que não deve haver mais separação, porque se separar é como que eu estivesse me amputando, é como que eu estivesse me dividindo, me decepando, é como que eu estivesse cortando-me no meio. E logo, evidentemente, me cortando ao meio, eu estaria me suicidando, estaria me matando e cometendo a transgressão do mandamento entre os 10, onde diz que não matarás. Então é lógico que aos olhos de Deus, Deus não quer que o homem se separe, porque se tornou uma só carne aos olhos de Deus. É como que eu pegasse e me dividindo, me suicidasse aos olhos de Deus. E se eu casei e decidi me separar, é lógico que eu não vou morrer fisicamente, mas para Deus eu vou estar morto espiritualmente por estar fazendo o contrário da vontade de Deus. Adulterar, no dicionário, adulterar significa você contrafazer, significa você fazer o contrário daquilo que é o certo, é você falsificar, é você perverter, corromper. Então, a partir do momento que eu estou fazendo algo que não é da vontade de Deus que eu faça, eu já estou corrompendo, me corrompendo, eu estou falsificando, eu estou contrafazendo, fazendo o contrário. E eu estou logo sendo um adúltero na prática do adultério. Então, a palavra de Deus é muito clara que não precisaria de outros versículos e contextos para a gente entender que a separação não é da vontade de Deus. Aí a gente pode se perguntar, mas se o meu cônjuge não quiser mais ficar comigo, se ele não tiver mais consentindo em ficar comigo, é ele que quer separar, eu também vou estar aceitando a separação, eu vou estar me matando aos olhos de Deus? Não. Aí você não está sujeito à escravidão. A palavra de Deus nos diz, e diz isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 7. Mas antes de ir lá, eu quero pegar com você em Mateus, no capítulo 19, que é o texto onde o povo, em sua maioria, que libera aí o
a separação do cônjuge, por algum motivo, eles vêm aí contestando para que haja esse ato dentro das igrejas sem problema algum. Mas, infelizmente, há uma péssima interpretação dos que assim pensam, por causa de um motivo muito simples aqui nesse texto, que eu vou ler ele rapidinho para vocês. Ó. Começando do versículo 3. E vieram a ele Cristo. Vieram a Cristo os fariseus para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes ele: não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Aí ele repetiu aquele texto que a gente acabou de ler lá: serão os dois uma só carne. Aí ele enfatiza repetindo que serão os dois uma só carne, no versículo 6. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aí muita gente vem dizer, fala, mas não foi Deus que juntou meu casamento, porque meu casamento não deu certo. Só porque não deu certo, não foi Deus que ajudou. Não tem nada a ver com Deus em ter juntado ou não ter juntado para não dar certo. Isso tem a ver com ignorância, com precipitação, né, com falta de orientação, com a espera, paciência. Mas não tem nada a ver com Deus não ter dado certo. Porque a palavra de Deus nos diz que quando há consentimento aqui na terra, quando há concordância aqui na terra, há ligação nos céus. Então, se aqui tem uma lei que você, passando por ela para casar, consente, e a sua esposa consente, ou o seu marido consente, lá o cônjuge consente, e há aquele consentimento ali, aquela declaração, há aquele baixo-assinado, aquelas testemunhas, você está ligando aqui na terra, onde está com certeza havendo uma ligação lá no céu também. Então, se você casou, com certeza Deus, naquele momento onde estava havendo consentimento entre vocês, Deus também com certeza estava ali concordando com aquilo ali. Então, olha o que está escrito aqui, ó. Perguntaram-lhe os fariseus: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí respondeu ele, ó: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar... Aí esse versículo 9 agora aqui que eu estou lendo, ele é exatamente o texto em que eles buscam o pretexto para poder sim se separar do cônjuge por causa de prostituição. Mas no texto não é isso que está querendo dizer aqui. Olha só: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiado também comete adultério. Sendo falado esse texto, ele dá a entender realmente que por causa de prostituição eu posso me separar e casar novamente. Sendo falado. Mas a gente lendo ele, a gente vai ver que por causa de uma vírgula, a interpretação já não é essa que se dá a entender dele sendo falado. A interpretação é outra. E Cristo, eu já imagino que Cristo disse esse texto aos fariseus, porque na hora ali não tinha esse texto escrito, com essas vírgulas, com o uso dessas vírgulas. Então, eles ouvindo Cristo, poderiam entender da forma que eles exatamente queriam entender, que é dessa forma errada que muitos entendem hoje. Porque os fariseus estavam com o coração muito mais endurecidos do que o coração daqueles que foram até Moisés pedindo carta de divórcio. Moisés liberou a carta de divórcio, Cristo mesmo afirmou aqui, mas por causa de quê? Por causa da dureza do coração do povo. É a mesma coisa que chegar alguém para mim e falar, se ele falar sem dureza de coração, simplesmente querendo saber do que é certo, do que é errado: ô Jefferson, eu posso me suicidar? É certo me suicidar? Ou é errado me suicidar? Aí eu vou responder para ele da maneira correta que é necessário ele ouvir. Ó, meu filho, é errado você se suicidar.
Não pode se suicidar. Mas agora, se ele vier com o coração endurecido, querendo se suicidar, e chegar até a mim de uma forma assim, ô Gerson, eu posso ou não posso me suicidar? Posso ou não posso? É lógico que eu vou virar para ele e vou falar, você pode se suicidar. Você tem o seu livre-arbítrio. Pode se suicidar. Fica à vontade. É lógico. Ele pode. Poder pode divorciar. Pode divorciar. Mas a dureza do coração deles não permitiram com que Moisés viesse falar como desde o princípio da Escritura. Não pode, porque a vontade de Deus é que tornando uma só carne, se vocês separar, você vai estar se matando. A vontade de Deus é que tornando uma só carne, não separe mais. É uma só carne. Mas aí, se ele falasse explicando isso, seria como que estivesse afrontando aquele povo com o coração endurecido, que muito provavelmente poderiam causar uma catástrofe, matando suas mulheres ou às vezes matando até Moisés. Então, pela dureza do coração, Cristo disse que Moisés permitiu o divórcio. Permitiu. Não tem como não permitir. Se não permitisse, era como que ele estivesse querendo dominar o livre-arbítrio do povo que já decidira no seu coração, obteve a resposta de poder divorciar. Porque cada um tem um livre-arbítrio de querer fazer o que quer. Mas nem tudo que você quer fazer é o que agrada a Deus. Então, a vontade de Deus é que não haja separação. Quem se separar, aí nesse texto, vai estar dizendo que vai estar cometendo o adultério. Ó, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, vírgula, não sendo por causa de prostituição, vírgula, e casar com outra, vírgula, comete adultério. Só até aqui por enquanto, para a gente ver que Cristo está falando de dois fatores em que se comete adultério, se por um acaso a gente em algum deles entrar. Que é o quê? Repudiar a mulher não sendo por prostituição. É um fator que, se acontecer, já está cometendo adultério. Se eu largar o meu cônjuge, aqui fala do homem largar a mulher, mas é vice-versa, direitos iguais. Em outro texto a gente vai encontrar que o contrário, dizendo da mulher largar o homem. Mas aí, se eu largar a minha mulher, sem ser por causa de prostituição, querendo dizer o quê? Sem ser por causa de um não consentimento de estar com alguém que não me quer, porque vamos supor que minha mulher não me quer, e eu continuar com ela não me querendo, não, você vai ficar comigo forçando a barra, pelo meu próprio prazer, eu vou estar me prostituindo contra Deus. Porque eu não vou estar sendo um servo fiel. Alguém ali fiel que é o prumo. Eu não vou estar ali sendo alguém correto diante dos olhos dela. Eu vou estar me cedendo, eu vou estar entrando em conformidade com o erro dela. Com o erro dela de não querer ficar comigo e eu forçando, aí eu vou estar totalmente errado. Eu vou estar concordando eu vou estar me prostituindo, eu vou estar concordando com o erro. Então, se for por causa de prostituição, eu me separar dela, porque na verdade ela não quer mais ficar comigo, aí eu não quero me prostituir estando com ela, porque ela não quer ficar comigo, eu não vou forçar para ficar com ela. Eu não quero satisfazer o meu desejo, eu quero o certo. Eu quero o que Deus quer. Então, para eu não me prostituir, eu posso separar. Na verdade, eu não vou estar separando. Porque quem separa está errado. Na verdade, eu vou estar aceitando a separação que já aconteceu através dela, através do meu cônjuge, dentro do lar. Porque aos olhos de Deus, como eu disse no início, é só de você pensar em praticar um pecado e já pôr aqui no seu coração, você já praticou. É como que você já tivesse feito aquele ato. Já está errado. Da mesma forma, se eu ver ali uma mulher casada e a cobiçar, desejar no meu coração, eu já estou adulterando contra Deus,
com ela. Já estou em adultério, em ato de adultério. Porque eu estou fazendo o contrário da vontade de Deus. Então, se a mulher ou se o homem não quiser mais o cônjuge, mesmo debaixo do teto, não estiver consentindo mais em estar ali coabitando com ele, ele já está separado, mesmo não precisa de papel. Aos olhos dos homens era necessário o papel, aos olhos dos fariseus é necessário o papel, a separação. Mas a partir do momento que eu já não estou consentindo em ficar com o meu cônjuge, eu já estou separado dele, aos olhos de Deus. Preciso me consertar, porque só não ama quem não quer. Ninguém não ama porque não consegue. O amor é um mandamento. O amor não é só um dom. Então, se todos nós quisermos amar, nós conseguimos amar. Só não ama quem não quer. Ah, mas eu desgostei. Desgostou porque quis. Porque se você quiser, você ama até o fim o seu cônjuge. Independente do que ele for para você. Você consegue amar. Mas aí, por um acaso ela não quiser mais estar comigo, eu posso aceitar a separação e dar-lhe carta de divórcio e despedi-la, como está lá em Deuteronômio no capítulo 24. E se por um acaso, depois de despedindo, ela é errada, ela não quis mais ficar comigo, ela casar com outro, diz lá em Deuteronômio 24, casar com outro, e aquele vier expulsar de casa ou ele vier morrer, eu não posso ir lá tomá-la, porque eu ainda vou estar me prostituindo fazendo isso, porque ela, na verdade, ainda está no erro. Ela ficou contaminada, como diz o texto lá. Ela continuou, ela permaneceu contaminada com o seu erro, com o seu engano. O certo para eu voltar para ela seria se ela viesse arrependida até a mim de ter separado de mim, de ter não consentido, mas de ter deixado de me amar. Aí sim eu poderia retornar para minha esposa, reconciliar. Mas eu jamais poderia forçar a barra do meu cônjuge ficar comigo sem ela querer, porque aí eu estaria me prostituindo, me cedendo às minhas vontades. Então, todos nós temos o livre-arbítrio, sim, para fazer o que quer, mas que venhamos fazer a vontade de Deus. Venhamos fazer a vontade de Deus. Aí o outro fator que se comete adultério, além desse, de repudiar a mulher não sendo por causa de prostituição, porque se eu repudiar a minha mulher não sendo por causa de prostituição, eu estou adulterando contra Deus. Eu estou falsificando os mandamentos do Senhor. Eu que estou separando, eu simplesmente não agradar da minha mulher e separar dela, eu estou já adulterando, mesmo sem eu casar com outra, porque adulterar não é trair a minha mulher com outro, casar com outra, não. Adulterar é você falsificar, contrafazer aquilo que é certo de fazer. E o certo de fazer é não separar. A partir do momento que eu separe, quem separa já está adulterando. Eu aceitar a separação é outro caso. Eu não estou adulterando. Mas se eu separar, eu já estou adulterando contra Deus. É o que está dizendo aqui. E o outro fator, a não ser esse, é o se casar com outra. Mesmo eu separando por causa de prostituição, para não me prostituir com a minha mulher, que não me quer mais, aí para eu não forçar a barra e ele estar fazendo a minha vontade, o meu desejo, sendo que ela não quer mais aquilo, aí se eu separar por causa da prostituição, ou porque ela está me traindo lá e eu estou vendo que ela não está mais querendo ficar comigo, e eu vou separar dela, na verdade aceitando a separação que ela já de antemão veio, mesmo sem papel, fazer contra mim, aceitando a separação, eu estou certo em aceitar a separação. Mas se eu casar com outra, a palavra de Deus não diz que eu já estou cometendo adultério também. Então se eu separar por motivo algum, eu cometo adultério. E se eu casar com outra, mesmo tendo separado por motivo de prostituição, porque na verdade a palavra de Deus me libera a aceitar a separação por motivo de prostituição, eu me separar da mulher que já está separada de mim, ou a mulher separada do marido que já está separado dela,
A palavra de Deus libera você aceitar a separação. Mas você casou de novo, comete adultério, independente de como houve a separação. Você aceitando a separação ou não. Você casando de novo está cometendo adultério, é o que diz neste versículo. Por causa de uma vírgula que está aqui entre o casar com outro e o cometer adultério. E o que casar com repudiado também comete adultério. Aí vamos para Marcos. Em Marcos, no capítulo 10, o mesmo texto, a mesma passagem, só que contada aqui no Evangelho de Marcos, ela conta uma parte além que em Mateus não conta, que é logo após essa discussão ali dos fariseus com Cristo. Em casa, os discípulos não entenderam a resposta de Cristo, porque os discípulos estavam com vontade de entender o que Cristo estava ali ensinando. Os fariseus não, os fariseus já estavam com o entendimento endurecido no coração deles ali, de obter aquela resposta que eles já esperavam. Aí eles entenderam exatamente como a maioria hoje entende, de que pode, então que pode de prostituição, a gente pode separar e casar de novo, tá vendo? Não, mas na verdade, os discípulos não entendendo, chegando em casa, no versículo 10 do capítulo 10 de Marcos, diz assim, em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca deste assunto. Aí Cristo já deu uma enfatizada. Cristo já resumiu. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, adultera contra aquela. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, adultera. Tá vendo? Já enfatizou dizendo que quem repudiar a sua mulher, vírgula, e casar com outra, vírgula, adultera contra aquela. E se a mulher repudiar o seu marido, vírgula, e casar com outro, vírgula, adultera também. Então o que ele está dizendo aqui? Com o uso de vírgulas, ele está dizendo a mesma coisa do texto lá, só que ainda não é esse texto que eu queria pegar, que está explicando melhor, que a gente pode entender que mesmo a parte que foi deixada, está aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 31 e 32. Até a parte inocente da separação, se casar, está em adultério. Olha aqui, ó. Também foi dito, aquele que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, Cristo dizendo, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Além do cara estar já em adultério separando da mulher aqui nesse texto, ele ainda faz que ela comete adultério. A mulher está inocente aqui nessa história, porque ela não queria separação, o cara separou da mulher, sem motivo algum, aqui está sem motivo algum, e ela, ainda assim, inocente, o marido dela largou ela, ela poderia casar com outro, se fosse olhar aos olhos desses ensinamentos que andam por aí, mas aí esse texto aqui diz que ela vai estar adulterando, e o marido dela, que ela arrumar também, depois deste casamento primeiro, vai estar adulterando com ela também. Então, é adultério de ambas as partes, e ainda o que largou sem motivo algum vai estar levando a culpa de fazer ela adulterar, por estar separando dela por motivo algum. Então, é adultério para todo lado. É tudo adultério aqui. E a palavra de Deus nos diz muito claro, em Malaquias, no capítulo 2, versículo 16, que Deus detesta, abomina, odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Eu vou dar um fim nesse vídeo, nessa parte desse vídeo, para a gente continuar com soluções, com causa no vídeo seguinte. E peço que você não desligue o DVD agora, assista o segundo vídeo, que você vai ver que às vezes pode estar agora na dúvida, confuso, que nós vamos dar uma resumida no segundo vídeo, agora na segunda parte desse DVD, vamos dar uma resumida sobre esse assunto e vamos ver as soluções providenciadas que Deus pôs no meu coração
para você que vive essa situação muito desagradável, para que todos venham ver que não tem nada de difícil demais para ser resolvido quando se está com Deus. Deus, ele tem a resposta para todas as questões da nossa vida. Então ele tem uma resposta para você. Assista na segunda parte desse vídeo, que você vai ver que não está difícil demais de você acertar na sua vida se você está passando por essa situação. Até o segundo vídeo.